Coragem para viver. Encorajamento em dias difíceis nas cartas do apóstolo Paulo escritas na prisão. Efésios capítulo 6, do versículo 5 ao 9. Proteção para o trabalho. Nesta porção das Escrituras, o apóstolo Paulo está orientando tanto os senhores como os escravos. Obviamente, vivemos num tempo e numa cultura distinta. Entendemos que o plano de Deus é completamente contrário à escravidão. No contexto do apóstolo Paulo, esta era uma realidade cultural, da qual nos apresenta princípios em relação àquilo que é governo e direção, da qual nós podemos aprender numa relação com o trabalho. O versículo 5 nos apresenta o primeiro princípio que dará proteção a nós em nossa relação com o trabalho. É o princípio da honra. Há proteção no trabalho quando nós praticamos o princípio da honra. A honra é tratar o outro como alguém de valor. A honra significa cultivar o respeito. Por isso que o versículo 5 diz: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Ele está falando do respeito, está falando da sinceridade do coração, está falando da referência. A referência deve ser como a Cristo. É impressionante como a honra estabelece ambientes saudáveis. Não apenas em relação a um patrão, a um chefe ou a um líder, mas a honra em todos os relacionamentos sempre produz ou promove resultados positivos. Todo ambiente que existe respeito e honra será sempre um ambiente de proteção. Assim também vemos o segundo princípio, a proteção no trabalho, quando você serve com honestidade e você serve além das aparências. Assim diz o versículo 6, obedeçam-lhe não apenas para agradá-los, quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O que o texto está dizendo é que desde a época do apóstolo Paulo, o trabalho poderia ser apenas da aparência, ou encontrar vantagem, ou talvez enganar um patrão. O que o texto está dizendo é que acima de qualquer pessoa que nós estejamos servindo ou trabalhando, nós devemos fazê-lo para o Senhor, e isso deve ser com honestidade e transparência. Alguém que não trabalha com dedicação, com excelência, de certa maneira também está usurpando algo que não lhe pertence. É importante que eu e você consideremos que tudo aquilo que nós devemos fazer, devemos fazê-los para o Senhor. Por isso, a honestidade e transparência, a honestidade que vai além de toda a aparência ou impressão, deve ser uma marca na nossa relação com o trabalho. Isto dará proteção, porque todas as vezes que você vê a possibilidade de prosperar e crescer, você perceberá que líderes e patrões sempre veem pessoas que trabalham além de qualquer aparência. Além do mais, há proteção no trabalho quando a nossa motivação é agradar a Cristo. Assim diz o versículo 7 e 8. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. O que o texto está dizendo é que não importa se você é um patrão ou se você é um funcionário, ele está nos apresentando de que nós devemos fazer todas as coisas como para o Senhor. Aquele que governa deve tratar como Cristo trataria uma pessoa. Assim, a referência tanto para aqueles que trabalham como aqueles que contratam é a mesma. Haja como Cristo agiria. Faça como para o Senhor e não para as pessoas. Isto, sem dúvida alguma, dará proteção. E por último, a proteção no trabalho, quando nosso clima organizacional ele é saudável. E um clima organizacional é construído quando também aqueles que governam, aqueles que têm a possibilidade de liderar ou contratar, eles também têm a sua responsabilidade. O versículo 9 diz: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. O que o texto está dizendo é que todo tratamento deve ser com justiça e com honra. Sem dúvida alguma, o ambiente de trabalho se torna saudável e protetivo.
O que nós estamos aprendendo é que sim, nós devemos promover ambientes de trabalhos que sejam saudáveis e não opressores. Podemos orar? Amado Senhor, ensina-nos a Te servir e glorificar o Teu nome em tudo que nós fazemos, inclusive no nosso trabalho. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.